vê, mas Deus, aos poucos, Ele está trabalhando. Em todas as nossas causas está sendo denunciada ao nosso Rei Jesus. Está sendo denunciada todas as nossas causas. Ele diz: nenhuma arma contra nós prevalecerá, porque Ele é a nossa vara e o nosso cajado. É Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá a sabedoria, é Ele que nos dá conhecimento, e é o Espírito do Senhor que trabalha no homem. É o Espírito de Deus que manifesta no homem e diz a toda criatura. Ele diz: aquele que crê e ser batizado será salvo, mas aquele que não crê é condenado. Quem condena a alma, quem condena o ser humano se chama a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E onde, igreja, a palavra do Senhor diz, no versículo 2 do livro de Esther, capítulo 7, no versículo 2, ele diz: e disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se o rei achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruir, matarem e lançarem a perder. E se ainda posseva nos vendesse, calar-me-ei, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei a Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração extingou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mal, Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Amém? Louvado seja Deus. Igreja, quando a palavra de Deus ela fala de um opressor chamado Ramã, ele está dizendo de cujo povo junto, mas porém de pensamentos e de intenções diferentes. Ramã não fazia parte de um povo escolhido por Deus, mas que queria destruir o povo de Deus. Ali a rei perguntou para a rainha o que era que ela queria como petição. E Jesus ele pergunta para nós. Lá no livro de Esther, no Velho Testamento, o rei era homem, mas hoje o rei é santo. Lá no Velho Testamento o rei era homem, só que hoje o rei é santo, e esse rei se chama Jesus. E a pergunta de Jesus é: o que é que nós queremos com ele? O que é que nós queremos que ele faça em nossa vida? Qual é a nossa petição com Jesus? Porque se a gente andar direito com Jesus, tudo vai bem em nossas vidas. Mas se a gente não andar direito com Jesus, tudo vai mal. Nenhum homem da face da terra conserta outro homem senão Jesus. Não tem pastor, não tem bispo, não tem presidente, não tem nem o rei da Pérsia, nem do Egito, nem de canto nenhum, nem de Israel, de canto nenhum que conserta o homem, senão Jesus. Se Jesus não consertar o homem, se Jesus não trazer o homem para a igreja, se Jesus não encher a casa de oração, jamais nenhum de nós vai conseguir encher. E se a pessoa é recusada por Jesus, com certeza ele fez coisas graves diante dos olhos de Jesus para ele ser recusado. Porque Jesus ele não recusa ninguém. As pessoas recusam Jesus e acabam ficando sem Jesus, ficando no prejuízo, e depois fica perguntando o que foi que fez. E olha só o que a palavra diz ainda. Louvado seja Deus. Ele diz: aí o rei perguntou para a rainha Esther: qual é a sua petição?
faz? Quem é o seu opressor que lhe oprime? Quem é que lhe faz tal mal? E aí a rainha Esther foi lá e denunciou Hamã. Ela disse: ó, Hamã é o nosso opressor. Hamã é o opressor que oprime o meu povo, que oprime aqueles que seguem a Deus. Então ali imediatamente o rei pediu que lesse as cartas das crônicas, e ali imediatamente o rei tomou a sua decisão. E ao ler as cartas das crônicas, o rei passou a entender e que aquele povo judeu era um povo bom. O rei passou a entender que aquele povo judeu era povo de Deus, era povo que orava ao Deus do céu, e que na qual este povo tinha um dono chamado Deus. E aquele que tem um dono chamado Deus, jamais ele é atingido por nada. Passa por dificuldade, passa por luta, mas não é derrotado. E aí o rei imediatamente tomou as suas decisões. E quando ali o rei leu as cartas da crônica, ali dentro daquelas cartas, o rei achou o verdadeiro culpado. Ali dentro das cartas, o rei descobriu quem era o homem, qual era e que queria o mal dele, que queria a destruição do rei. Ali ele descobriu dentro da carta das crônicas. E nessa noite, o nosso rei Jesus, ele está visitando cada um daqueles que torce contra cada um de nós. Jesus, nesse momento, ele está visitando cada um que luta contra a própria palavra de Deus, porque ninguém na face da terra tem a ousadia ou se ousa orar ou buscar contra uma obra do próprio Deus, porque ele está jogando contra o próprio Deus. E aquele que joga contra o próprio Deus, ele não é de Deus, ele se chama anticristo dentro das igrejas, levando a palavra de Deus em vão. Levando a palavra de Deus em vão, e ali fica abafando, dizendo: vai acontecer, eu quero ver essa igreja à frente, eu quero ver ali fluir, mas só que ele está jogando contra o próprio Deus. Outros têm visões erradas, na qual jogam o contrário do que está acontecendo, porque desde lá do início do mundo, a palavra diz que os olhos do homem seriam abertos. E também a palavra diz que o homem também tem os dons de visão, de revelação, de todas as coisas. Só que no meio de todo esse processo existe um opressor e existe demônios, na qual ele trabalha no homem dentro das suas falhas. Porque dentro da brecha do homem o diabo entra. Dentro da brecha do homem vem as coisas contrárias. Dentro da brecha do homem vem os caminhos tortuosos. Dentro da brecha do homem vem coisas que é contra Deus. E olha o que a palavra disse ainda. O que a palavra diz no versículo 7. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Hamã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Igreja, a mentira, ela tarda, mas acontece, mas é revelada. Enquanto também a verdade tarda, mas não falha. E ali o rei, quando tudo o que Hamã tinha planejado, ele tinha armado laços, ele tinha armado forca contra o povo judeu, ele tinha feito todas as armadilhas, ele tinha feito todas as suas arrumações. Só que, como Deus, ele tem promessa àquele povo que roga, que louva, que busca o nome dele, que vive em sinceridade com ele, ali Deus deu o livramento. E aquele povo, Hamã, foi morto na sua própria forca que armou contra o povo judeu.
E eu digo nessa noite, com porta-voz do Senhor na terra,